Olá, meus amigos e irmãos, paz do Senhor. Mais uma semana nós estamos aqui juntos para aprendermos um pouco mais sobre a palavra do Senhor nesse período de quarentena, onde nós estamos vivendo em meio a essa pandemia. E claro, nós não podemos deixar de continuar aprendendo um pouco mais sobre a palavra de Deus, sobre tudo aquilo que Ele tem reservado para nós. Então nós seguimos aqui a nossa escola bíblica dominical da classe de jovens, nesse trimestre onde nós estamos falando sobre o livro de Josué, contando um pouco da história daquele povo saindo do Egito até a conquista da Terra Prometida e ali como que aconteceu as batalhas, as grandes batalhas que eles tiveram que encontrar, até que a promessa do Senhor se cumpriu integralmente sobre aquele povo. Então nós estamos quase aproximando aí do final, do desfecho dessa história. Nós hoje estamos na lição de número 12, então eu quero te convidar, se você está chegando agora e não conseguiu assistir ainda as aulas anteriores, as 11 aulas anteriores, todas elas são disponíveis aqui no canal. Então é só você entrar aqui que você vai ver as lições para que você possa se inteirar um pouco mais sobre essa narrativa e sobre essa história que nós estamos contando. Bom, então, lição de número 12, que traz por título: As cidades de refúgio são estabelecidas. O nosso texto do dia, que é aquele versículo-chave da nossa lição, se encontra em Salmos, no Salmos 46, verso 1, que diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. E o nosso texto bíblico, que é a base, né, de toda a nossa lição, de todo o nosso estudo de hoje. Então, após a aula, esse resumo, né, eu sugiro a você que você possa pegar a sua Bíblia e ler só um poucos versículos, 6 versículos, para que você possa mergulhar então de uma forma mais profunda nessa história que nós estamos contando aqui. E esse texto bíblico está registrado em Josué, no capítulo 20, nos versículos 1 até o versículo 6. Então vale a pena você dar uma leitura, dar uma lida e manter a leitura da palavra de Deus. Bom, então vamos dar o início. Então, como nós vimos na aula anterior, que foi tratado sobre a distribuição das terras conquistadas entre as tribos, essa parte então finalizou. Findou a distribuição dessas terras. Então o Senhor ele vai determinar o estabelecimento de cidades de refúgio. E essas cidades deveriam ser 6 ao todo. Em seguida, os líderes, os cabeças, né, dos pais dos levitas, eles vão pedir as cidades que o Senhor havia ordenado pelo ministério de Moisés para a tribo de Levi. E então é um pouco sobre isso que nós vamos falar hoje. E na Terra Prometida não deveria existir espaço algum para nenhum tipo de injustiça. Então, para que não acontecesse essa injustiça, o Senhor então ele determina que 6 cidades dos levitas tivessem um caráter de, digamos, uma fortaleza judicial, para que as pessoas que matassem alguém de maneira involuntária, eles não sofressem nenhuma agressão ou nenhum tipo de vingança, sendo que 3 dessas cidades já haviam sido determinadas ainda quando Moisés era o líder, antes da entrada para Canaã. E é interessante nós observarmos essa preocupação do Senhor, né, de não compactuar com a injustiça, de ter tudo de maneira justa, tudo para poder resguardar a vida dessa pessoa, então, que por algum motivo cometesse tal fato e que poderia ser passível de uma vingança ou alguma violência, né? Então, esse acusado desse assassinato, ele
pelo seu livre-arbítrio, né, pela sua própria vontade, ele iria a essa cidade de refúgio o mais rápido possível, antes que alguém se tornasse vingador do sangue daquela pessoa que ele matou e o alcançasse. E lá, chegando lá nessa cidade de refúgio, ele contaria o seu caso na porta dessa cidade, que funcionaria como uma espécie de sala de audiência. E havendo a aceitação, né, a admissibilidade dessa sua defesa prévia dele chegando lá e contando seu caso, sua versão e se defendendo, explicando que foi de forma involuntária, ele então seria submetido a uma espécie de júri popular. E caso ele fosse absolvido, o agressor então, caso ele fosse absolvido por esse júri popular, o agressor então poderia morar na cidade de refúgio até a morte daquele sacerdote que estava à frente daquela cidade, liderando aquele povo. E nessa cidade de refúgio, a vida do agressor ela não era necessariamente protegida por um forte esquema de segurança, com soldados, com armas, não era. Mas, sobretudo, quem é que fazia a segurança desse agressor? Era o próprio Deus, que na sua palavra ele sempre garantia uma espécie de salvo-conduto, né? Ainda hoje nos garante. É uma das características do Senhor, né? Porque quando nós vemos até naquele versículo, quando as pessoas são cansadas e sobrecarregadas e vão a Ele de forma arrependida, buscando então uma segurança, Ele então tira o fardo pesado daquela pessoa e coloca um senso de responsabilidade, um puxão de orelha ali para que as pessoas não pequem mais, que é o fardo leve. E em contrapartida, se a pessoa assim buscar e querer essa condição, querer essa forma que Cristo estabelece, ele então oferece alívio e refrigério. Então é aquele versículo, né? Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Né? Então é exatamente essa característica de Cristo sendo comprovada ali mais uma vez. E a vida do acusado de cometer um homicídio, nesse caso um homicídio culposo, porque ele não tinha o chamado dolo, né, a vontade de executar tal crime, lembrando que é só para aquelas pessoas que cometessem isso de forma involuntária, então ela seria tranquila naquela cidade de refúgio, desde que ele nunca a deixasse, desde que ele nunca saísse daquela cidade. Porém, se de alguma maneira esse assassino, essa pessoa que matou, né, alguém, ela deixasse essa cidade, saísse fora dos limites dessa cidade de refúgio, onde teria o acolhido, e por acaso o vingador, a pessoa que estava com raiva por ela ter matado alguém ali, o encontrasse fora dos limites dessa cidade refúgio e por algum motivo ele o matasse, vingando aquela morte que ele cometeu, esse vingador ele não seria culpado do sangue, uma vez em que foi orientado para essa pessoa que matou. Olha, você não pode, você estará salvo desde que você continue aqui nessa cidade. Agora, se por uma decisão sua você sair dessa cidade e por acaso o vingador daquela pessoa que você matou te encontrar e matar, olha, ele não terá culpa nisso, porque nós estamos orientando você que fica aqui. Mas se você quiser sair, é uma responsabilidade sua. Então, nós podemos observar isso,
que ninguém seria sequestrado, né, tirado à força dessa cidade refúgio. Só iria sair se a pessoa quisesse. E isso, trazendo para os nossos dias, para as nossas vidas, se assemelha muito à promessa de Jesus de que as suas ovelhas elas não seriam arrebatadas da sua mão. Porém, todavia, existia a proibição para que essa pessoa saísse da cidade. Era o livre-arbítrio. Se ela decidisse sair, seria por sua conta e risco. Ela poderia sair usando o seu livre-arbítrio e sair daquela cidade, o que seria alertado para ela que seria muito perigoso diante da fúria desse possível vingador que estava à sua espera. E da mesma maneira, como eu disse, trazendo para as nossas vidas, sair da chamada cidade de refúgio, que hoje, para nós podemos trazer isso como sair da presença de Deus, sair debaixo do seu aconchego, né? Debaixo das asas do Senhor e decidir ir para o mundo, não é uma decisão muito sábia. Mas, pelo livre-arbítrio, você pode fazer isso e isso colocaria você em um risco totalmente iminente, um risco gigantesco, inclusive de morte eterna. Mas, se for uma decisão sua, você tem o livre-arbítrio para fazer isso. Mas as consequências também virão. E Deus, então, ele fala com Josué para que fossem, então, separadas essas cidades de refúgio, e assim foi feito. Josué obedeceu isso. E nesse momento o Senhor estava lembrando indiretamente a necessidade de fazer a doação aos levitas, porque as cidades de refúgio deveriam estar na herança deles quando foi feita essa divisão, mas infelizmente nada foi feito nesse sentido. A liderança ela somente deu as terras aos levitas depois que eles tiveram que pedir, depois que eles reivindicaram. Então não lembraram dessa herança que deveria ser passada para os levitas. Após então eles reivindicarem isso, eles recebem então cerca de 48 cidades e em volta delas elas ficariam resguardadas por uma faixa de terra, um espaço de terra de 450 metros, a partir da muralha até chegar ao pasto e mais 450 metros após. Então era 900 metros ao todo de cada lado, né? Norte, sul, leste, oeste. E a cidade ficava no meio, para que ali morassem e cuidassem das suas famílias, dos seus animais. Então era uma cidade totalmente protegida, totalmente resguardada, né? E por isso então os levitas eles receberam essas terras porque eles se dedicaram completamente a Deus e à sua obra, ao seu serviço. E por isso, então, Deus os colocou em lugares estratégicos, em lugares de honra, espalhados por toda a terra prometida. E é muito interessante observar que Deus, na sua grande sabedoria, ele deu aos sacerdotes as terras de Judá e Benjamim, que ficavam próximas a Jerusalém, que seria a cidade do grande rei, né, de Jesus. E ali se edificaria então o templo do Senhor. E todos os levitas então eles tinham como única atividade que era servir a Deus, que era estar ali no serviço do Senhor na sua obra. E por isso eles eram sustentados por Israel. E Josué então, ele nesse momento, já passado nessa essa divisão, ele declara declara a fidelidade de Deus. Então ele vai dizer que
o Senhor deu a Israel toda a terra que ele jurou, que ele prometeu aos seus pais. E também ele falou que palavra nenhuma falhou da boca do Senhor, das suas promessas, e todas as coisas que o Senhor falou a Israel, tudo se cumpriu. E enfim chegava o tempo de paz, o tempo tão aguardado, porque o próprio Deus tinha dado repouso de todos os lados, e nenhum dos inimigos do povo de Israel poderia resisti-los. E uma vez concluída a tarefa de distribuição das terras, lembrando que ainda haviam bastante terra, bastante espaço de terra a serem conquistados, Josué então ele vai liberar as tribos de Ruben e Gade e metade da tribo de Manassés para voltarem para a terra de possessão deles. Lembrando que as pessoas dessas três tribos, eles eram guerreiros que haviam passado muitos anos longe das suas famílias, batalhando pela terra prometida. E agora, com a conquista dela, com a grande parte já conquistada, eles poderiam, enfim, então, retornar para as suas famílias, para poder rever ali para os seus lares e poder abraçar os seus familiares. A missão que foi dada a eles, que foi outorgada, eles a abraçaram e eles realizaram com empenho, que era algo bastante importante para Deus. E é interessante nós observarmos isso também para a nossa vida, que embora sejam dadas várias missões, muitas pessoas até que colocam empenho, outras nem tanto, e muitas então não conseguem cumprir tudo que foi estabelecido pelo Deus. Mas no caso dessas pessoas, dessas tribos, eles conseguiram sim. E é interessante também nós lembrarmos de que uns plantam, outros regam e outros colhem. Porém, é certo de que Deus e os seus propósitos, eles sempre serão alcançados. A conquista de forma integral de Canaã, conforme foi anunciado pelo próprio Deus, ela cumpriu-se séculos após o auge da monarquia judaica, como nós já falamos em lições anteriores. Então, tudo que o Senhor falou estava se cumprindo. Uma grande parte já foi conquistada, ainda faltava alguma parte, mas tudo estava cumprindo conforme o que havia sido dito pelo próprio Deus. Josué, então, após esse momento de despedir essas tribos de Ruben, Gade e metade da tribo de Manassés, ele então agora vai reunir as tribos de Ruben e Gade e metade dessa tribo de Manassés, e vai agradecer a eles por terem lutado, por terem batalhado essa guerra conforme a determinação, conforme a orientação de Moisés, ainda quando ele era o líder daquele povo. Eles foram obedientes a tudo, eles não desampararam o povo, não foram desobedientes, cuidaram dos seus irmãos das outras tribos, e Josué então deu uma exortação para essas tribos, dizendo que eles deveriam tão somente ter cuidado de guardar com afinco, com diligência, os mandamentos e a lei que Moisés, que era o servo de Deus, havia os ordenado. Ou seja, eles precisavam se manter fiéis. Josué estava naquele momento ali despedindo aquelas pessoas, mas fazendo relembrando também a eles: olha,
o trabalho de vocês acabou aqui enquanto a guerra, mas mantenham-se fiéis ao Senhor, lembre-se de tudo que Ele fez por nós, de tudo que Ele prometeu, de tudo que Ele cumpriu, Ele foi fiel a nós, então continuem sendo fiéis a Deus, é isso que Deus requer de nós também, fidelidade, nós precisamos ser fiéis, e ainda que muitas vezes nós nos esquecemos disso, a fidelidade do Senhor permanece, então nós devemos sim, em todos os momentos, procurar ser fiel ao nosso Deus. E despedir então essas tribos ao chegarem às margens do Rio Jordão, essas 3 tribos então que Josué havia nos agradecido, então as despedidas, elas então movidas, né, por um grande sentimento religioso, digamos assim, elas então vão construir, vão erguer ali um altar. E esse ato, ele foi até um pouco mal interpretado pelos líderes que inclusive partiram contra essas tribos para confrontar a eles o porquê que eles estavam erguendo aquele altar. E eles então explicaram que não se tratava de um altar para oferecer sacrifícios a Deus, mas somente um memorial, somente um altar para que um altar que ficasse a oeste de Jordão, para aquelas tribos ali terem a lembrança e recordarem de todos os feitos que o Senhor havia feito ali, e era um monumento então pacífico. Esse altar não era para fazer nenhum sacrifício ali, mas sim apenas um memorial de gratidão a Deus por tudo aquilo que ele havia feito isso. Então eles explicaram isso para essas outras tribos, para essas outras pessoas, e então agora explicado isso de forma pacífica, as outras pessoas conseguiram entender a intenção deles. Isso também nós podemos aplicar nos dias de hoje, trazendo para nós de que entre os irmãos, entre as pessoas, deve haver a comunicação, o entendimento, o respeito e também a integração dos seus membros a serviço da obra de Deus. Nenhuma atitude isolada, nenhuma atitude autônoma que traga divisão, que traga conflito, controvérsia, algo que possa dividir opiniões deve ser cultivada, causando brigas, causando uma série de coisas ruins, porque Deus ama a união, Deus ama a unidade. Então nós abordamos aqui hoje os principais pontos dessa lição de número 12. Eu espero que vocês tenham gostado. Semana que vem nós teremos a nossa última lição do trimestre, e eu agradeço vocês por terem acompanhado até aqui. Fiquem ligados, na próxima semana, permitindo Deus, nós estaremos aqui mais uma vez para trazer o resumo então da lição de número 13. E eu te agradeço por ter assistido até aqui. Desejo que Deus possa te dar uma semana abençoada e guardada por Ele, para você e para toda a sua família. Então, um grande abraço a todos e até semana que vem, se Deus quiser.